Fala rapaziada, tudo de boa? Seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai reagir ao novo episódio do Shark Tank Brasil de uma empresa sobre inteligência artificial. E aqui eu já quero me apresentar, caso você não me conheça. Meu nome é Anor Ermush, eu já trabalho com inteligência artificial há mais de 5 anos e esse vídeo aqui, ele não vai ser um vídeo tão raso. Eu quero me aprofundar mais em alguns termos que eles já falaram nesse episódio para a gente poder estudar e aprender mais sobre inteligência artificial. Show de bola? Então eu vou explicar os termos desde o básico se você não conhece, mas também quero me aprofundar um pouco no assunto inteligência artificial e ao longo do vídeo a gente vai fazer isso. Show de bola? Então vamos lá, vamos dar o play aqui. A Mariana e o Alexandre vieram ao tanque para provar que a união entre inteligência artificial e banco de dados pode transformar a saúde e salvar vidas. Olá, Sharks! Eu sou a Mariana Zuliani, sou CEO da OncoAI. Olá, meu nome é Alexandre Rai e eu sou o CTO da OncoAI. E hoje a gente está aqui para contar a história da Ana. A Ana tem 47 anos, ela é professora e foi diagnosticada com câncer de mama estágio 2. Ela foi tratada e seguiu sua vida normalmente, mas a Ana tem uma preocupação. Ela não sabe qual que pode ser a chance dela ter câncer novamente, nem tampouco quanto tempo ela vai ficar sem esse câncer de mama. Foi por isso que surgiu a OncoAI. Nós somos uma plataforma de inteligência artificial que, com base em dados clínicos do paciente, nós temos um modelo que consegue avaliar qual que é a chance do paciente ter câncer de mama e de pulmão novamente. Isso aqui é legal, tá? Ela falou então basicamente o seguinte, é uma empresa onde com base nos... Deixa eu ver. Base em dados clínicos do paciente, nós... Com base em dados clínicos do paciente. Então é o seguinte, eles treinaram um modelo de inteligência artificial, né, um modelo de machine learning, onde a partir dos dados clínicos ele prevê alguma probabilidade. Então provavelmente ele vai prever um número entre 0 e 1. Se a gente for desenhar isso aqui, seria mais ou menos o seguinte. Então a gente tem os dados, né, dados do paciente. Esses dados vêm para um modelo de machine learning, eu vou abreviar machine learning como sendo ML, né? E machine learning é o aprendizado de máquina que a gente chama, é uma sub-área da inteligência artificial. Então aqui a gente tem a IA e aqui a gente tem machine learning. Beleza? Então, Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial onde o computador aprende a detectar padrões em dados. Então, você fornece uma penca de dados para ele, para um algoritmo de Machine Learning, e esse algoritmo, esse modelo de Machine Learning, ele aprende o padrão desse dado e consegue generalizar para outros dados. Então, provavelmente, o que eles fizeram? Eles pegaram dados históricos de vários laudos, né, vários dados clínicos ali, de outros pacientes, viram se esses pacientes tiveram algum retorno posteriormente ou não, né, nesse caso de reincidência de câncer, e com base nesses dados históricos eles treinaram esse modelo e aí eles conseguem fazer a inferência para novos pacientes. O que significa isso? A partir do momento que eu treinei o meu modelo, eu consigo pegar dados de um novo paciente, então, por exemplo, desse paciente aqui, e aí eu vou ter uma probabilidade. Então eu vou ter algum número, deixa eu colocar aqui P, eu vou ter algum número entre 0 e 1. Perfeito? Então, 0,7, né? Aí eu vou ter 70% de chance de reincidência daquele câncer para aquela pessoa, dado os dados clínicos desse paciente. Então, é basicamente isso que eles fazem, tá? Eu só quero ir construindo o raciocínio com vocês aqui. Então, eu vou colocar prob, para a gente lembrar que é uma probabilidade. Então, vamos lá. Temos um modelo que consegue avaliar qual que é a chance do paciente ter câncer de mama e de pulmão novamente. Quando olhamos para o mercado, existe cerca de 114 mil casos de câncer de mama ou de pulmão, onde cerca de 30% desses casos vão ter recidiva, ou seja, a recorrência da doença. E além disso, quando a gente observa o custo que as operadoras de saúde possuem com a recidiva, ele é muito elevado, né? Sendo que nos estágios mais iniciais da doença,
na estágio 1, se gasta em torno de R$100 mil. Nos estágios mais avançados. Cara, é uma empresa muito interessante essa aqui, porque eu já vi várias soluções de inteligência artificial para o ramo da medicina, no sentido até de mapeamento e de previsão de sequências de aminoácidos pro DNA. Então tem esse tipo de competição também, né? Tem um site que chama Kaggle, que é um site de competição de machine learning, né? De problemas de machine learning. Eu vou escrever aqui para você, se você tiver curiosidade de ver. Então, Kaggle, com prêmios de $1 milhão, com prêmios de $500 mil para a melhor solução, para o melhor modelo de IA, e você pode participar dessas competições de graça, mas o fato é o seguinte, na medicina a gente tem muita aplicação de inteligência artificial, e essa aplicação aqui que o pessoal está trazendo eu achei muito interessante, muito massa mesmo. O tanto de vida que isso aqui deve salvar não está escrito no papel não. Cerca de R$300 mil, ou seja, o custo da recidiva, em média, ele gira em torno de R$200 mil por paciente ao longo do tratamento dessa pessoa. Sharks, nós estamos pedindo 1 milhão a 7% da nossa Salgado, empresa. hein? E nesse tempo... 1 milhão por 7%, a gente está falando de um valuation mais de 10 milhões aqui. Né? O valuation seria o valor ali da empresa. Então você pega que 1 milhão é 7%, 100% vai dar mais de 10 milhões, né? Valor alto aí, quanto que eles faturam? Que nós estamos juntos, cerca de 10 laudos já foram gerados. E quanto projetam faturar, né? Muito obrigada. Mariana e Alexandre, bem-vindos à 10ª temporada do Shark Tank Brasil. E eu tenho uma curiosidade. Por que vocês criaram essa solução? A criação veio do meu doutorado. Eu, ao longo de toda a minha trajetória, eu sempre trabalhei com a parte de tecnologia aplicada à saúde. E no doutorado, eu comecei a perceber que muitas pessoas tinham câncer novamente, mesmo fazendo todo o tratamento. E isso me preocupou muito. E aí, eu me juntei ao Alexandre. Ele tem toda a expertise com a parte de inteligência artificial e foi aí que surgiu a Ele deve ser cientista de dados, né? Ou engenheiro de inteligência artificial, essas duas profissões. O cientista de dados, ele é aquele profissional mais técnico, né? Eu atuei grande parte da minha vida também nessa área de ciência de dados. Então já fui consultor de ciência de dados, consultor de inteligência artificial. Mas no seguinte sentido, o cientista de dados ele precisa saber muita matemática, muita estatística, álgebra linear, cálculo. Então é uma área mais profunda da IA. Já o engenheiro de inteligência artificial não necessariamente precisa saber isso. Por quê? Hoje o termo engenheiro de inteligência artificial ele é muito utilizado para pessoas que criam soluções a partir de modelos já treinados, né? Como o próprio GPT, como o próprio Cloud, e principalmente hoje o termo engenheiro de IA está muito voltado para IA generativa, né? Que são esses modelos generativos como GPT, Cloud, Gemini, etc. Então hoje o engenheiro de IA ele não é tão técnico no sentido de aprender aquela matemática, a própria programação, porque hoje com a engenharia de inteligência artificial a gente tem também o ramo no code, o ramo sem código, né, que aí você utiliza ferramentas como N8N, Make, justamente para poder criar soluções de inteligência artificial sem precisar saber toda essa estatística, álgebra linear, cálculo, enfim, toda essa matemática e sem precisar também da programação. Então o engenheiro de IA, ele é aquele profissional que também consegue trabalhar com inteligência artificial, mas ao mesmo tempo não precisa saber toda essa matemática e técnicas que eu tive que aprender, enfim, estudar grande parte da minha vida. Então, provavelmente esse cara aqui é um cientista de dados, que também é um engenheiro de inteligência artificial, então acho que ele abrange essas duas profissões assim como eu. Então vamos ver aqui. AI. E como é que funciona na prática? Os médicos que usam, o paciente que usa, quem coloca todo o diagnóstico, enfim? Quem faz o input são os médicos. Esses dados clínicos, eles vêm dos próprios exames que os pacientes fazem. São exames comuns que estão disponíveis tanto no sistema público quanto no sistema privado. Quando o médico ele coloca os exames, o modelo ele é gerado e a gente tem uma... Gerado não, o modelo só faz a inferência, né? E aí, claro, ela é a CEO, provavelmente ela não sabe esses termos técnicos, mas como eu tô aqui nesse vídeo para poder te ensinar,
para poder a gente debater sobre inteligência artificial, então, porra, o canal também é meu e eu vou falar essas paradas aqui. Então, quando a gente fala do modelo ser gerado, é quando o modelo está sendo treinado. Então, estou fornecendo vários e vários dados históricos para ele, e aí sim eu treino, e leva ali alguns minutos, algumas horas, e esse modelo ele é meio que gerado. Então, ele foi treinado nesses dados, e a partir do momento que ele já está treinado e chega algum novo dado clínico para ele, só é feita a inferência. Então, só é feita ele cospe nesse caso, probabilidade. Perfeito? Então, nesse caso, o modelo não é gerado aqui. Como o nosso canal é de inteligência artificial, eu tenho que corrigir esses termos justamente para você poder aprender. Porcentagem. Então, por exemplo, vamos supor que a porcentagem da Ana tenha sido de 90%. Então, eu tenho 90% de chance de ter câncer novamente. Esse papo aqui é muito bom, mas aí a gente vai ter que se aprofundar num nível até um pouco, cara, é um nível que provavelmente alguns cientistas de dados também não sabem disso, mas vamos lá. Como eu quero me aprofundar nesse tema aqui, eu quero comentar isso aqui com vocês. O que acontece, pessoal? A gente tem alguns modelos de inteligência artificial, principalmente utilizando a principal biblioteca, quando a gente vai treinar esses modelos do zero, então não estou falando aqui de pegar o modelo pronto, estou falando de treinar o modelo do zero. Acontece o seguinte, você tem aqui o modelo, então na verdade você tem aqui os dados, você fornece aqui os dados, que eu vou colocar como sendo a bolinha. Então aqui a gente tem os dados. Esses dados você envia para o modelo de machine learning e esse modelo ele vai cuspir um número entre 0 e 1. E aqui eu vou colocar 0.6, tá? Só para fins de exemplo. Não significa necessariamente que esse cara aqui vai ser a minha probabilidade. Tá? Esse cara, o termo correto para ele no inglês seria likelihood. Então, likelihood. Por quê? Não é uma probabilidade em si. Então, não necessariamente porque o meu modelo cuspiu 0.6 que eu vou ter no caso, eu vou ter 60% de chance da pessoa voltar a ter o câncer ali. Por quê? Tem uma área da inteligência artificial que a gente chama... Deixa eu escrever aqui para vocês. Aqui tá bom, tá? Então, essa área se chama a predição conforme ou conformal prediction, tá? Então, conforme. O que essa área estuda, pessoal? Geralmente, os modelos de machine learning, eles vêm descalibrados. Então, descalibrados. O que significa isso? Significa que a probabilidade que ele cospe não é de fato uma probabilidade. Então, eu não posso afirmar que se eu pegar 100 pacientes que o modelo previu uma probabilidade de 60%, não necessariamente eu vou ter 60 pacientes com a reincidência ali do câncer, entendeu? Então não se traduz de fato como uma proporção, né? A gente só tem aqui a likelihood, que é um outro termo, que é o termo ideal aqui para a gente poder tratar esse número. Então, o que a predição conforme faz? Ela é uma área dentro da área de machine learning, né? Que a gente consegue calibrar o modelo de inteligência artificial para ele poder cuspir de fato uma probabilidade, para a gente poder confiar naquele número que ele está falando. Então, eu não sei se isso foi feito aqui nessa empresa, mas é bem raro de ver, inclusive, tá? Alguém que utiliza esse tipo de modelo dessa forma, né, com base em probabilidades, que faz a calibração desses modelos. E aí a calibração envolve alguma parte mais técnica aqui, que a gente teria que falar sobre por que a sigmoide, né, que é uma função que mapeia qualquer intervalo real entre 0 e 1, e aí já entraria um monte de matemática aqui, e não é o intuito desse vídeo. Se você tiver interesse, comenta aqui embaixo para poder saber e trazer de fato um aprofundamento maior nessa parte da matemática da inteligência artificial, né? Mas, novamente, não é o intuito, eu quero só reforçar alguns pontos para vocês poderem entender. Com isso, esse paciente, ele consegue ser rastreado para que ele faça seus exames de diagnóstico mais cedo e, ao ser detectado a mínima recidiva, ele já possa ser tratado de uma forma precoce. Como é que você monetiza esse produto? Hoje nós monetizamos com a venda dos laudos. Nós vendemos a R$400 cada laudo por paciente. Esse desenvolvimento dessa inteligência é de vocês? Interessante isso aqui, olha só para você ver. Eu ensino para alguns alunos meus da formação Dacia, em Engenharia de Inteligência Artificial, no seguinte sentido.
eles geralmente constroem muitos chatbots, né? E eu incentivo a construção e a venda desses chatbots, porque eu formo engenheiros de IA hoje, e eles conseguem vender chatbots para médicos, nutricionistas, dentistas, e é muito interessante porque essa forma de venda através da prospecção ativa é muito boa, óbvio, só que quando você consegue pegar a indicação desse profissional da saúde, então um médico indica a sua solução para outro e esse outro indica a sua solução para outro, o médico confia muito em outros médicos, né? E tanto que eu recomendo isso para eles. Eu falo, galera, é o seguinte, vocês já sabem construir esse chatbot sem código, não precisa de código, igual eu falei, né? Eles utilizam N8N, não precisam estudar toda essa matemática que eu tô falando para vocês, tanto que na nossa formação hoje nem tem isso. A gente ensina justamente a parte no code, para você entrar no mercado, ganhar dinheiro construindo e vendendo soluções de IA, para justamente poder pegar essa fatia do mercado que é muito grande. Mas eu falo com eles, pessoal, faça uma solução, chatbot, vocês têm todo o domínio técnico para poder fazer, o chatbot que responde no WhatsApp, que agenda automaticamente no Google Calendar, enfim, tudo isso eles sabem fazer de uma maneira perfeita. E aí eu falo o seguinte, quando você entregar uma solução dessa pro médico, pede indicação, porque esse nicho da saúde, a indicação é muito forte, entendeu? E nesse caso aqui, eles falaram que o modelo de receita deles é da venda de laudos, né, por médico. Só que imagina quando eles pegam, né, um médico que indica para outros médicos e todos esses médicos atendem pacientes diariamente, né, e isso vai fazer um aumento exponencial de receita, tanto que aconteceu com vários alunos meus. Eles entraram em contato com médicos, esses médicos indicaram ele para outros e isso foi virando uma bola de neve. Então, de fato, essa parte da indicação na área da saúde funciona bastante para monetizar a solução de IA. Não só a solução de IA, mas qualquer tipo de solução, né? Hoje nós monetizamos com a venda. Esse desenvolvimento, essa inteligência é de vocês ou isso vocês estão utilizando o que já tem no mercado? Para a primeira parte, que usa inteligência artificial generativa para interpretação dos prontuários, nós usamos APIs. Interessante, vamos lá. O que significa essas APIs? IA generativa, provavelmente ele usa a API do GPT para poder fazer a interpretação ali dos laudos. Então, qual que é o risco, entre aspas, né, pro negócio utilizando esse tipo de API? Pensa que você tem aqui um laudo, né, do paciente, então você tem aqui várias informações do paciente, você manda esses dados para a API do GPT, então vou colocar aqui API, deixa eu voltar aqui, então aqui a gente tem a API, e aqui eu vou até colocar o GPT aqui embaixo, porque muito provavelmente ele utiliza aqui o GPT, não é um Small Language Model que a gente chama, né? Um modelo de linguagem pequeno, treinado localmente no servidor deles. Então, eles até assumiram aqui que utilizam APIs de outros fornecedores de modelo de IA, provavelmente o GPT. E aí, a partir do momento que ele manda esses dados para cá, o que está acontecendo? Esses dados, eles vêm para o data center, né? Para o servidor do GPT. Então aqui a gente tem um servidor do GPT. Minha letra aqui, você ignora que minha letra sempre foi feia mesmo. O que acontece aqui? Qual que é o risco disso aqui, pessoal? Você tem dados de paciente, esses dados de paciente estão vindo na API do GPT, que vem pro servidor do GPT, né, no caso da OpenAI, e aí volta uma resposta para a API e a API devolve a resposta pro desenvolvedor, né, para a aplicação em si. Só que tem alguns riscos nisso. Qual que é o primeiro risco? Primeiro, que você está expondo dados de paciente. Segundo, que você não tem de fato um controle muito grande do que está sendo feito ali. Então, você depende de um modelo, como por exemplo do GPT. E se o GPT cair, ficar fora de ar, claro que você pode utilizar alguns modelos de fallback, mas em grande parte a sua inteligência está dependendo da disponibilidade de algum modelo de mercado. Então, se o GPT cair, a aplicação cai. Como que você poderia resolver isso em uma aplicação de IA? Você coloca primeiro aqui o GPT como primeira opção e como segunda opção, caso o GPT caia, você pode usar o Gemini do Google ou como terceira opção, o Claude. Entendeu? Então isso aqui é o que a gente chama de fallback. O que é o fallback? É caso dê merda, e aqui eu vou falar no nosso português, claro. Caso dê merda no GPT, então, no GPT caiu, beleza. Eu venho aqui pro Gemini. O Google tá fora do ar também. Beleza, eu venho pro Cloud. Entendeu? O Cloud caiu. Aí fudeu. Perfeito? Mas
você tem aqui os modelos de fallback justamente para poder não fazer sua aplicação dependendo de um modelo apenas. Então, ela tem de fato essa espécie de cascata, né? Caso um falhe, o outro falhe. Só que tem como também você utilizar aqui o GPT através de servidores da Azure, e aí a gente já entra um pouco mais em computação de nuvem, né? Seria o seguinte, você consegue meio que um servidor privado seu na computação em nuvem da Microsoft para poder rodar modelos do GPT. Então, os dados vão pro seu servidor. Até por questões de LGPD, muitas empresas precisam disso, né, para poder oferecer esse tipo de serviço. Então, no caso deles, provavelmente acontece isso. Eles devem utilizar algum modelo da Azure em um servidor privado, e aí sim essa troca de informação acontece de uma maneira mais segura, perfeito? Provavelmente deve acontecer isso, mas então eles utilizam essa API de IA generativas, como o GPT, para poder fazer a primeira parte. Já para a segunda parte, são modelos proprietários. Então, nós coletamos dados dentro do nosso hospital parceiro e nós fizemos todos os modelos internamente com os nossos cientistas de dados. Aí. É o que eu falei. Então, o que acontece? Nessa segunda parte, ele pega dados do paciente, aqui vários e vários dados, tá? Então, você pode ver que ele tem hospitais parceiros. Ele deve ter pegado muitos dados clínicos, muitos. Ele já deve ter visto, ele já tinha informação previamente da reincidência desses usuários, né, no caso desses pacientes. A partir, então, dos dados clínicos, você já tinha ali qual que era a reincidência, e aí sim, você treinou um modelo de IA. O que acontece, pessoal, nesse tipo de treinamento? A gente vai ter que começar do básico para eu poder explicar. Tem vários tipos de aprendizado de máquina, né? Então, um primeiro tipo seria o aprendizado supervisionado, o segundo tipo seria o aprendizado não supervisionado, o terceiro tipo seria o aprendizado por reforço. Então, você tem vários tipos. O primeiro tipo, que é o aprendizado supervisionado, ele funciona da seguinte forma. Você tem aqui meio que uma tabelona, pensa que você tem aqui uma planilha, beleza? Do Google Sheets. Então, você tem aqui uma planilha, o Excel, por exemplo. E aqui você tem dados de paciente. Então, por exemplo, idade. Você tem características, né, desse paciente. Idade. E aí você pode pegar, tipo, outras informações, até informações de imagem mesmo, né? Então, por exemplo, você pode pegar como é que fala? Raio-X, enfim, informações através do raio-X. Então, você pode pegar, por exemplo, tamanho do tumor, por aí vai. Eu não vou colocar outras características aqui, também porque eu não sei quais características a gente poderia utilizar para esse caso, teria que fazer um estudo, mas o importante é que você teria dados, características aqui do paciente, perfeito? Características do paciente, do câncer do paciente, por aí vai, e você teria uma coluna que a gente chamaria de target, ou alvo, né? Geralmente a gente chama, que é aquela coluna que a gente quer prever. Entendeu? Então, beleza, Aaron, eu sei que o paciente da linha 1, que eu vou chamar de Ana, então a Ana, eu tenho aqui, qual que é a idade da Ana? 28 anos. Qual que é o tamanho do tumor? E aqui eu vou chutar que eu não faço a menor ideia da unidade de grandeza disso. Mas eu vou colocar, sei lá, 30 nanômetros. Beleza? 30 nanômetros. E aí você tem vários outros dados, e você tem a informação prévia se ela teve a reincidência do câncer ou não. Se ela voltou a ter câncer ou não. Então, nessa coluna aqui, na coluna alvo, você colocaria 0 ou 1. Então, a Ana teve reincidência? Sim, coitada. Então, 1, positivo, ela teve. Quando é positivo, 1. Quando é negativo, 0. Perfeito? Então, segunda linha, eu tenho aqui o Arthur. Arthur tem 33 anos. O tamanho do tumor dele, vou colocar aqui, que estava entre 24 nanômetros. Outras informações aqui, de outras colunas. Ele voltou a ter câncer? Não. Então 0. Aqui no caso não faz sentido, né? Mas, beleza. Não faz sentido no caso o câncer de mama. Ou faz sentido, eu não faço a menor ideia, em homem. Perfeito. Coloquei aqui o Arthur, mas eu não sei se faz sentido ou não. O fato é, note que você tem uma coluna cujos valores variam entre 0 e 1 só. Ou é 0 ou é 1. Ou seja, ou teve câncer novamente ou não teve câncer novamente. E com isso você acaba tendo um problema, que a gente chama mais tecnicamente, de classificação binária. Por que binária? 0 ou 1. Binária você tem duas opções, 0 ou 1. Teve câncer de novo, não teve câncer de novo. Perfeito? Agora, pensa o seguinte, como que você treina esse modelo? O aprendizado supervisionado, você tem as características e você também tem a resposta que o modelo deve aprender
para poder, com base nos padrões aqui desses dados, ele deve aprender a diferenciar, tá? Criar regras internas para poder classificar aquele paciente entre 0 e 1, entendeu? Só que a partir do momento que você treina um modelo utilizando esse tipo de aprendizado, que é o aprendizado supervisionado, e principalmente em um problema de classificação binária, você acaba tendo um modelo que também consegue prever probabilidades. A maioria dos modelos de machine learning hoje, quando você treina eles em um problema de classificação binária, eles também preveem probabilidades. Perfeito? Então, a partir disso, não necessariamente probabilidades calibradas, que a gente já discutiu isso, mas ele consegue prever probabilidades sim. Ou seja, a partir do momento que você tem esses dados, que provavelmente eles coletaram aí de outros hospitais, né, e eles falaram que coletaram, você acaba treinando de fato um modelo proprietário, né? Então, é um algoritmo público, um algoritmo de machine learning que já está disponibilizado na internet, só que ainda não foi treinado com os dados deles. E isso é um diferencial competitivo grande, tá? Pelo menos a qualidade desse modelo é um grande diferencial competitivo. Então, excelente, um ponto para eles. Vamos continuar assistindo. A dúvida que eu tenho é com relação ao grau de confiança nesse laudo, nessa análise, né? Mas qual é a possibilidade de um paciente ser submetido a um tratamento antecipado quando, na verdade, era apenas um indício e não uma possibilidade? Aí são os falsos positivos, né? A IA, ela não acerta 100% das vezes, em nenhuma situação. Hoje a gente tem um acerto de 82% em relação ao nosso modelo preditivo. Que é gigante, 82%. Gigante. Sim. Aí é foda. Por quê, pessoal? O que é acerto? Significa de todos os casos que ela fala, esse cara vai reincidir e esse cara não vai reincidir. De todos que ela fala, reincidiu, não reincidiu, reincidiu, não reincidiu. Esse acerto é o quê? Como que a gente define essa métrica? Porque essa métrica pode ser enganosa, tá? E a maioria dos stakeholders são tomadores de decisão, e todos que estão sentados aqui na cadeira do Shark são tomadores de decisão, eles não sabem diferenciar essas métricas, né? Então eles não sabem o que é uma acurácia, eles não sabem o que é uma precisão, um recall. E quando a gente está falando disso, você enganar esses caras é muito fácil. Entendeu? Tanto que a própria comunicação de cientistas de dados, e aqui o engenheiro de IA, não necessariamente ele precisa saber sobre isso, tá? E eu nem ensino isso na minha formação da engenharia de IA, porque é de fato uma parte mais pro cientista de dados. Você tem que ter essa comunicação mais clara com o tomador de decisão. Então, ela acerta 82% dos casos? Cara, isso não diz nada. E eu vou te mostrar o porquê que não diz nada, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pensa que você tem um problema, esse problema mesmo, pensa que dos casos que você já analisou do passado, então você pegou dados do hospital e você viu que 93% dos casos não há um retorno do câncer, tá? Ou seja, o câncer, aqui eu vou colocar 0, 7% eu vou colocar 1. Ou seja, 93% dos casos não há retorno, lembra que o 0 é sempre negativo, no caso, a negativa, né? Então não há retorno, e 7% tem retorno. Ou seja, estatisticamente, 7% dos meus pacientes vão voltar a ter câncer. Estatisticamente. Perfeito? Agora pensa o seguinte, pensa que você fala para o seu primo, para o seu sobrinho, que tem menos de 10 anos de idade, para falar, todo paciente que chegar aqui, você vai falar que ele não vai ter câncer. Você só vai falar isso. Ou seja, você não vai nem treinar um modelo de inteligência artificial. Você vai pedir para alguém falar o seguinte, ó, toda vez que chegar um paciente e fala que ele não vai ter câncer. O que vai acontecer? Pensa que você tem 100 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5... 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, seu primo vai chegar e vai falar o seguinte, tá, você, paciente 1, vai ter câncer? Não. 0. Você, paciente 2, vai ter câncer? Não. Você, paciente 3, vai ter câncer? Não. Por quê? Você falou pra ele falar 0 pra todo mundo. Ou seja, ele vai falar pra todo mundo que ele não vai ter câncer. Então, beleza. Todo mundo aqui, o seu primo, seu sobrinho, falou 0. Agora, quanto que foi a taxa de acerto dele? Bom, se estatisticamente 93% não voltam a ter câncer, então a gente pode generalizar aqui que provavelmente ele vai acertar, vai ter uma taxa de acerto de 93%. Por quê? Apenas 7 pessoas dessas 100, apenas 7%, né, dessas 100 pessoas, provavelmente vão voltar a ter câncer.
Entendeu? Então, olha só, a gente nem treinou o modelo de A, a gente só falou pro seu primo, pro seu sobrinho, falar que todo mundo não vai ter. E ainda assim ele teve uma taxa de acerto de 93%. E isso aqui cai muito em uma grande confusão que acontece, que é quando você tem um problema de classificação binária desbalanceada. Desbalanceada é quando a proporção das duas classes, e quais são as classes? Vai voltar a ter câncer ou não vai voltar a ter câncer, ou seja, 0 ou 1. Perfeito? Você tem duas classes aqui, só que a proporção delas é desbalanceada. Você não tem algo próximo, por exemplo, eu sei que 49% dos pacientes não voltam a ter câncer e 51% voltam. Algo bem próximo, entendeu? 49-51, 50-50, 48-52, são proporções próximas. Aqui a gente tem algo bem desbalanceado. E isso significa que falar que o modelo acertou 82% não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque eu poderia simplesmente falar que todo mundo não vai ter câncer se a proporção aqui fosse 82 e aqui no caso 18, eu só posso falar que todo mundo não vai ter, que o meu modelo vai ter uma taxa de acerto de 82%. Entendeu? Então não tem como, isso aqui não diz nada, tá? A taxa de acerto não diz nada. É claro, em algumas situações sim, quando você tem classes mais balanceadas ou quando você desconsidera justamente essa parte, mas normalmente a gente não utiliza só essa métrica para poder medir a performance de um modelo de machine learning. A gente usa também outras métricas. Quais são essas métricas? Geralmente a gente monta uma matriz de confusão. E sim, esse é o nome, tá? Esse é o nome. Aqui você tem a classe real, e aqui você tem a classe prevista do modelo. Então, o que o seu modelo de machine learning falou, perfeito? Aqui eu vou colocar negativo, positivo, negativo, positivo. Então, se a minha classe real, se aquele paciente realmente, eu tô aqui, se aquele paciente realmente, ele voltou a ter câncer e o meu modelo falou que ele de fato voltaria a ter câncer, aqui eu tenho quem? Os verdadeiros positivos. Certo? Só que, se o meu modelo falou que aquela pessoa teria câncer, mas aquela pessoa não teria câncer, ou seja, meu modelo falou, fulano vai ter câncer, mas ela não voltaria. Ou seja, meu modelo aqui, a gente tem um falso negativo. Na verdade, um falso positivo. Entendeu? Que foi justamente o questionamento aqui do Semenzato. Vamos voltar. Tratamento, mas qual é a possibilidade de um paciente ser submetido a um tratamento antecipado quando na verdade era apenas um indício e não uma possibilidade? No caso aqui o Semenzato, ele falou apenas um indício, mas é uma possibilidade. Traduzindo isso, ele quis falar o quê? Se a sua inteligência artificial falar que aquela pessoa vai voltar a ter câncer e eu submetê-la a um tratamento antecipado com base nessa afirmação e essa afirmação do modelo for falsa, eu vou gastar dinheiro à toa, certo? E isso cai justamente nos falsos positivos. Por quê? O modelo de inteligência artificial, ele falou que a pessoa voltaria a ter câncer. Voltaria. Mas normalmente ela não voltaria a ter câncer. Entendeu? Ou seja, na realidade aqui é o real. Ela não voltaria a ter câncer. Logo, eu tenho um falso positivo. E aí a gente vê, e eu vou preencher as outras partes aqui dessa matriz de confusão, se o meu modelo falou que a pessoa não vai voltar a ter câncer e de fato ela não voltar a ter câncer, o que eu tenho? Eu tenho um verdadeiro negativo aqui. E aqui embaixo eu tenho um falso negativo. Por quê? Seria o meu modelo de inteligência artificial falar que aquela pessoa não vai voltar a ter câncer, mas ela voltaria a ter câncer. E aí eu erraria no seguinte sentido, eu não submeteria aquela pessoa a um tratamento antecipado, quando na verdade ela deveria ter um tratamento antecipado. Entendeu? Então aí eu deixo de gastar, mas eu prejudico a vida. Então nesse tipo de cenário, e aqui é muito importante você ter, pelo menos você que quer atuar como cientista de dados e não como, minha caneta caiu, e não como engenheiro de inteligência artificial, esse conhecimento dessa matriz de confusão, dos verdadeiros positivos, falsos positivos, por aí vai, é crucial até para a otimização do modelo. Porque em um caso crítico assim, você tem que otimizar, sabe qual métrica? Você tem que otimizar essa métrica aqui, dos falsos negativos. Você tem que ter pouquíssimos falsos negativos. Por quê? Pensa o seguinte, o seu modelo, ele não pode falar que uma pessoa não vai ter câncer novamente quando ela
normalmente voltaria a ter câncer. Entendeu? Porque você deixaria de colocar um tratamento para aquela pessoa. E isso é muito arriscado nessa área da saúde, né? Então, justamente, esse conhecimento para o cientista de dados é muito interessante. E aqui eu estou me aprofundando em um nível de inteligência artificial, pessoal, que, tipo assim, é difícil vocês encontrarem hoje. Tá? Sendo bem sincero. Lá na formação que a gente tem de engenharia de IA, eu trato mais assuntos sobre construir soluções de IA generativa, construção de chatbots, por exemplo, que você pode vender para outras empresas. Aqui eu tô falando uns conceitos mais técnicos da ciência de dados, mas que não deixa de ser inteligência artificial também. Se você tem interesse, no caso, em entrar para a formação de IA, eu vou dar mais detalhes dela na Semana do Engenheiro de IA, que vai acontecer agora dos dias 21 a 23 de outubro de 2025. Se você não está assistindo esse vídeo em 2025, então já passou. Mas normalmente confira a descrição desse vídeo aqui, só para você ficar de olho em todas as novidades, mas eu vou abrir as vagas da minha formação de IA dia 23 de outubro. Se você está assistindo em outra data, depois do dia 23 de outubro, também confere a descrição para caso a gente tenha mudado, enfim, sempre a gente está lançando essa formação de tempos em tempos, né, abrindo novas turmas. Então, abre aqui a descrição, se inscreva no evento para você poder participar. Show de bola? Então vamos lá. Aqui, a gente tem esses verdadeiros positivos, os falsos positivos, e qual seria uma métrica boa? A gente geralmente tem duas métricas aqui. A gente tem a precisão, e a gente tem o que a gente chama de recall, que é a revocação, perfeito? A precisão é uma métrica que diz o seguinte, de todos os pacientes que o nosso modelo de inteligência artificial falou que voltaria a ter câncer, quantos realmente tiveram? Ou seja, meu modelo falou 1 para N pessoas. Dessas N pessoas, quanto realmente meu modelo acertou? Como que a gente calcula isso? Olha só, como que a gente consegue pegar todos os pacientes que o meu modelo disse que voltaria a ter câncer? Aqui, ó, essa segunda coluna. Por que essa segunda coluna? Porque o valor previsto é 1, entendeu? Então, eu tenho aqui, ó, verdadeiro positivo mais falso positivo. Falso positivo. Perfeito? E aqui em cima, na precisão, eu tenho o quê? No caso de todos aqueles que o meu modelo disse que voltaria a ter câncer, então de todos aqueles, essa parte aqui de baixo, quantos realmente voltaram a ter? Ou seja, quantos meu modelo acertou? No caso, verdadeiros positivos. Então, essa é uma métrica que você pode usar para medir confiavelmente a performance do seu modelo, independentemente do desbalanceamento da classe. Perfeito? Vamos para o recall aqui. Deixa eu apagar aqui para poder fazer uma parte aqui mais embaixo. Estou explicando isso só para vocês saberem que inteligência artificial, quando você de fato conhece, quando você de fato estuda, ela vai te trazer muito retorno financeiro. E justamente por isso que eu dedico muito tempo lá na formação de IA para poder explicar cada conceito de engenharia de IA lá na formação. Então, de fato, são aulas densas que saem do zero, então pode ficar tranquilo, mas são aulas densas e sérias, justamente como essa aqui que eu estou te mostrando. Então, vamos vir aqui para recall. O recall, ele é calculado no seguinte sentido, o que essa métrica quer dizer? De todas as classes, no caso de todos os casos que de fato a pessoa voltaria a ter câncer, quanto o meu modelo acertou. Então, quantos que de fato voltariam a ter, é esse aqui, ó, o real. Então, estou olhando pro real. Quantos que de fato voltariam a ter câncer? Falso negativo, mais verdadeiro positivo. Perfeito? Ou seja, de todos aqueles que de fato voltariam a ter câncer, quantos realmente voltaram? Aí aqui a gente está falando do verdadeiro positivo. Então, vamos lá. Deixa eu só apagar essa parte aqui, beleza? Então, verdadeiro positivo mais falso negativo. Falso negativo. E aqui em cima, no numerador, eu tenho verdadeiro positivo. Então, a precisão e o recall, elas medem muito bem esse tipo de dado. Ah, Nor, tem alguma outra métrica que, por exemplo, balanceie essas duas aqui? Sim, eu tenho uma outra métrica chamada F1 Score. E o F1 Score, ele é a média harmônica da precisão e do recall. Ou seja, a média harmônica, a gente está falando disso aqui. Então, aqui eu tenho a precisão e o recall. Perfeito? Por que média harmônica? Ah, não média aritmética, média geométrica, porque a gente tem uma coisa na matemática, né, que a gente chama da desigualdade das médias. Aqui é uma curiosidade só para você ficar mais inteligente. Então a gente tem a média aritmética, o que seria a média aritmética? Vou até colocar um balãozinho aqui, só para você poder entender, né? A média aritmética, deixa eu fazer isso aqui, beleza. Ó,
Show de bola. Então, média aritmética seria precisão mais recall sobre 2. A média geométrica seria a raiz da precisão vezes o recall, raiz quadrada, tá? Então é importante colocar aqui o radical. E o F1 score seria esse cara aqui. Então, no caso, a média harmônica, né? A média harmônica seria 2 vezes, aqui eu vou simplificar toda essa fração, já de cabeça, isso aqui vai ficar... beleza? Vai ficar 2 vezes precisão vezes revocação dividido pela precisão mais a revocação. Então a gente está falando aqui, sempre a desigualdade das médias fala que a média aritmética ela é maior ou igual à média geométrica, que é maior ou igual à média harmônica. Quando ocorre a igualdade? Quando a precisão é igual à revocação, quando a precisão é igual ao recall. E isso quer dizer que, se a gente usasse a média geométrica ou a média aritmética, média geométrica ou a média aritmética, a gente teria um valor maior. Entendeu? A gente teria um valor maior. Só que como a gente quer meio que penalizar, ou seja, uma diferença, se um tá muito para baixo, a média harmônica vai jogar ainda mais para baixo. Entendeu? Se a discrepância das duas for muito grande, no caso, se uma for muito pequena e a outra for alta, por exemplo, a média harmônica vai ficar muito menor do que a média aritmética e a média geométrica. Perfeito? Então, por isso que a gente utiliza a média harmônica, justamente para poder penalizar um pouco mais. Só que isso aqui você tem que saber como engenheiro de A? Não, nada disso você tem que saber como engenheiro de A. Nada disso. Por que eu tô colocando? Para você ficar mais inteligente, entendeu? Na área da inteligência artificial. É só para isso. E porque justamente nesse vídeo aqui eu quero me aprofundar um pouco mais nesses temas. Show de bola? Então, explicado isso, a gente vê o porquê que justificar a performance de um modelo com taxa de acerto não é a melhor métrica, e vocês aprenderam detalhadamente como você julga um modelo de inteligência artificial de uma maneira correta. Perfeito? No caso, um modelo de classificação, né, que a gente estava falando aqui de classificação binária. Show de bola? Então, vamos continuar aqui no React. A IA, ela não acerta 100% das vezes. Isso aqui é verdade também. Nenhum modelo de inteligência artificial acerta 100%. E quando acerta 100%, e aqui eu não vou entrar mais em detalhe e explicar o que é, mas a gente fala que o modelo está com overfitting. Perfeito? Em nenhuma situação. Hoje a gente tem um acerto de 82% em relação ao nosso modelo preditivo. Que é gigante, 82%. Gigante. Sim. Pelo médico, quanto tempo levaria para fazer essa análise? Ele chegaria nas mesmas conclusões que vocês chegam? Nós trabalhamos com a ideia de que a nossa plataforma, ela é um suporte à tomada de decisão para a pessoa médica. Então, é uma ferramenta a mais que ela possui para a tomada de decisão. E é importante ressaltar também que um modelo de inteligência artificial, ele utiliza milhares de dados históricos dos pacientes que nós utilizamos para a construção do modelo, e, ao mesmo tempo, ele utiliza dezenas de variáveis que ele consegue olhar simultaneamente, o que fica difícil para uma pessoa. Então, nós acreditamos muito na combinação do médico, né, utilizando a nossa plataforma como suporte à tomada de decisão. Falei exatamente isso para vocês, então eu expliquei como é que funciona o treinamento do modelo, mas a fala do semi-exato é muito boa, porque em termos de negócio, quando você compara a execução do mesmo processo, né, que no caso seria a avaliação de dados clínicos, por exemplo, então vamos pegar o processo de avaliação de dados clínicos para você poder inferir se aquela pessoa provavelmente vai voltar a ter câncer ou não, né? E aí você pode executar esse processo nesse caso, 2 maneiras, com inteligência artificial ou com um médico, né? Então o médico poderia executar. Nos melhores casos, qual que seria o cenário ideal, assim? Eu também confio muito nessa parte do modelo híbrido, tá? Que ele está falando. Então, na minha visão, o cenário ideal é essa parte mais híbrida, onde a própria IA auxilia na tomada de decisão, mas não toma decisão 100% de maneira autônoma, né? Então, ela ajuda o médico, mostra para o médico por que ela chegou naquela probabilidade, né? Isso a gente tem uma área dentro da inteligência artificial que a gente chama de XAI, né? E aí o pessoal chama isso de Explainable Artificial Intelligence, que no caso é a parte da explicabilidade dos modelos, né? Em alguns modelos você tem interpretabilidade, são termos diferentes, embora muita gente use como sinônimos, mas explicabilidade e interpretabilidade são coisas diferentes, mas não cabe aqui nesse vídeo. O fato é, você tem técnicas hoje para poder fazer com que o modelo diga
quais foram as decisões que ele tomou para poder chegar naquela probabilidade, por exemplo, entendeu? E quando você tem isso visível para o médico e ele começa a dar mais foco naquilo para ver se de fato o que a IA utilizou como parâmetro para poder julgar, o que ela deu um maior peso para poder julgar se aquela pessoa vai ter um câncer ou não no futuro, ele vê se faz sentido. Então esse modelo híbrido faz muito sentido aqui nesse caso, né? Principalmente porque a gente está tratando de vidas. Então, como a gente viu aqui no próprio tablet, né? Quando a gente tem uma taxa de falso negativo alto, é muito ruim, principalmente nesse cenário, né, que a gente está falando da vida de outras pessoas. Então a gente não quer uma taxa alta de falsos negativos. Show de bola? Vamos continuar. Qual é a estratégia institucional, não sei como, para a gente chegar nesse médico? Porque o que eu estou entendendo é o seguinte, o médico que vai dar essa sugestão para entrar em contato de vocês para fazer esse laudo, certo? Perfeito, isso. Como que a gente chega nesse médico? Qual é a estratégia de vocês para chegar nesse médico? Nós temos atuado muito frente a hospitais e operadoras de saúde. Dentro desse universo, nós temos diversos médicos que apoiam, né, o uso da inteligência artificial e, além disso, eles veem essa ferramenta como algo visando facilitar, inclusive, a sua jornada no atendimento. Você não faz contato direto com o paciente, por exemplo? Agora eu vou trazer um caso de aplicação que a minha irmã, como médica, usa, tá? De inteligência artificial. E esse caso, quem constrói é um engenheiro de inteligência artificial e não um cientista de dados. Vamos lá, qual que é esse case aqui? Pensa que minha irmã, ela está atendendo um paciente e ela vê uma determinada doença. Só que ela quer pesquisar em todos os artigos que já estão sendo publicados por outros médicos, por pesquisadores. Ela quer pesquisar por artigos que deem para ela o que há de mais atualizado no mundo da medicina sobre aquele assunto. E aí entra uma técnica chamada RAG. Deixa eu mostrar para você, chama RAG, Retrieval Augmented Generation, ou seja, a geração por recuperação aumentada, né? Então, o que isso faz? E lá na formação a gente tem 2 módulos de RAG. A gente tem um módulo de RAG introdutório, saindo do absoluto zero até RAG avançado. Mas é basicamente o seguinte, pensa que você pergunta para um chatbot, né, para um modelo de inteligência artificial generativo. Então, você tem aqui o chatbot, você manda pergunta para ele aqui, perfeito? Então, ó, aqui está sua pergunta para o chatbot. Você fala assim, o paciente está sentindo tal e tal coisa. Me ajude a encontrar artigos sobre isso. O que ele vai fazer? Ele vai pesquisar, ele tem uma base de conhecimento. Então, essa base de conhecimento aqui, ó, que ele tem, ele consegue pesquisar qual que é o artigo mais semântico, mais parecido, né, semanticamente com a pergunta que o usuário fez. E aí ele recupera. Geralmente, né, a gente está falando aqui de 3 a 4 artigos mais semelhantes para poder utilizar de contexto para responder o usuário. Ou seja, ele não é como se você estivesse perguntando pro GPT. Entendeu? Essa que é a diferença de utilizar RAG com documentos externos, com artigos. Por quê? Quando você pergunta alguma coisa para essa IA que um engenheiro de inteligência artificial construiu, e esse tipo de solução você pode vender para qualquer médico, para qualquer empresa, ele vai pesquisar em documentos privados, que nesse caso aqui são artigos que o GPT normalmente não teria acesso, e a partir do conhecimento desse banco de dados, ele vai extrair 3 documentos que mais se parecem com a pergunta do usuário, que tem a ver com a pergunta do usuário, e esse tem a ver seria uma abreviação para não falar de maneira técnica ou mais similar semanticamente, para poder utilizar de contexto e responder a pergunta do usuário, ou seja, ele vai pegar artigos da Nature, que é uma revista que publica artigos muito famosa, né? Então ela vai pegar diversos artigos relevantes e vai utilizar de contexto para responder o usuário. Então esse tipo de aplicação aqui é muito, muito, muito interessante. Perfeito? Justamente nessa parte quando a gente está falando de utilizar a inteligência artificial como um potencializador da habilidade do médico, né? E a minha própria irmã utiliza isso. Então, é um caso de aplicação agora, falando da engenharia de IA, que o próprio engenheiro de IA consegue construir um chatbot com RAG. Todos os meus alunos lá, você pode perguntar lá na comunidade da formação que a gente tem, eu tô lá com os alunos, troco ideia com todo mundo. Inclusive, se você entrar, vai ser um prazer trocar ideia com você também. A gente sempre fala sobre esses assuntos e qualquer um deles hoje sabe criar um chatbot desse aqui. Muitos já venderam dezenas de chatbots como esse, né? Não, nós não. O seu modelo de venda é sempre via médico Sempre. E via plano de saúde, porque o plano de saúde é que vai recomendar que a paciente use a sua plataforma?
quando o paciente ele chega com diagnóstico de câncer dentro do hospital, então o médico, nós sempre conversamos com os hospitais diretamente, com o próprio médico ou com as operadoras de saúde, para que esse médico ele possa utilizar a nossa plataforma. Quantos médicos estão utilizando? Hoje nós estamos trabalhando com um grande hospital parceiro. É um hospital que utiliza a plataforma, Um grande então. hospital parceiro, exato. Então, mas vamos lá. Você tem um plano de saúde, então, que está com vocês? Hoje nós temos um grande hospital que está conosco. Que tem o plano... Cara, ela tá frisando muito, né? Um grande hospital. Aí a Carol Paiva fala, tá, então vocês têm um hospital. Ela, sim, um grande hospital parceiro. Ela tá batendo muito nesse grande hospital, né? Eu só achei estranho, porque ela, voltando agora nesse debate do Shark Tank, ela pediu 1 milhão por 7% do negócio. Como que ela projetou esse valor, né? Esse valuation? Eles, e é por isso Exato. que você está dentro da plataforma. Isso. E eles não têm a sociedade, você em nenhum momento ofereceu isso para eles? O que nós oferecemos também para eles é participação nos nossos trabalhos, o que nós temos gerado em termos de conhecimento técnico vai também para a academia, e os médicos que utilizam a nossa plataforma têm sido beneficiados a partir da integração com os nossos dados, com as informações que a gente consegue gerar e também com os trabalhos acadêmicos que são publicados. Hoje vocês estão focados no câncer de mama e no câncer de pulmão. Exato. Vocês têm alguma perspectiva de expandir para outros tipos de câncer? E há alguma razão para escolher esses 2 tipos? Hoje, nós focamos em câncer de mama e de pulmão porque eles são o câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo, e o de pulmão, ele é um paciente bastante crônico, fica muitos anos, vai e volta, é um paciente que tem um período de qualidade de vida muito desgastado, e para os hospitais é um paciente custoso. Fala um pouquinho dos números dessa plataforma, porque eu acho que isso vai dar um pouco do quão importante. Semi-Exato quer franquear. Vai franquear o hospital para poder ser cliente aqui da empresa dos caras. É para o hospital, para o plano, para os pacientes. Em relação aos benefícios, né, nós temos tipicamente as operadoras de saúde, falando mais especificamente delas, nós temos cerca de 100 mil beneficiários, algumas têm 10 milhões, então esse número varia bastante. Se a gente assumir, por exemplo, com um número de beneficiários de 4 milhões de pessoas, ou seja, 2 milhões de mulheres, sendo que a taxa de incidência de câncer de mama em mulheres é de 66 casos a cada 100 mil pacientes, a gente tem aí cerca de 1.320 casos de câncer dentro dessa base de beneficiários dessa operadora. E considerando que 30% vai ter recidiva, né, a gente... Cara, o cara meteu uma matemática aqui que se o Semi-Exato tá perdido agora no meio desse número todo, porra, pode acabar. E considerando que 30% vai ter recidiva, né, a gente vai ter aí mais ou menos 400 recidivas. Se a gente conseguir evitar 20% dessas recidivas, daí cerca de 80 vidas, vezes 200 mil reais, né, ao longo dos anos, a gente gera uma economia para essa única operadora de cerca de 16 milhões de reais ao longo dos anos, tá? Nós temos uma carta de intenção, né, com um hospital, né, para o segundo semestre, né, de 2025, para a gente fazer, laudar cerca de 500 pacientes por mês, né, isso vai dar aí cerca de 3 mil pacientes até o final do ano. Nós tivemos, nesse semestre, um faturamento de R$54 mil vendendo a nossa tecnologia que foi desenvolvida. Caraca, não tô entendendo o porquê do valuation até agora. Para extração de dados a partir dos prontuários. O ano passado. O ano passado nós não tivemos faturamento. Essa carta de intenção, se ela acontecer, ela vai gerar quanto de faturamento? 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200. Agora, como é que vocês
chegaram a esse número de 82% se não existe uma base histórica para chegar a essa conclusão? Quando a gente fala de 82%, a gente está falando de uma métrica que minimiza os falsos negativos. Agora sim. Agora sim. O que eu estou explicando aqui para vocês? Onde que o falso negativo entra? Em todas essas aqui. No caso, nessas duas, né? Porque o F1 é uma combinação das duas métricas. Onde que o falso negativo entra? No recall. Ou seja, se a gente está falando aqui em minimizar o falso negativo, a gente está falando em aumentar o recall. Ou seja, eles querem, esse modelo, né? O ideal seria eles terem um recall alto. Entendeu? Porque a gente teria uma minimização dos falsos negativos aqui. Entendeu? Agora sim faz sentido, pô. Beleza. Ou seja, aquele caso que a gente falou que não ia ter recidiva de câncer, mas teve, onde nós entendemos que seja o pior caso. Conta pra gente onde que vocês vão investir esse 1 milhão, o que vocês estão imaginando? Nós temos a perspectiva tanto de nos tornarmos conhecidos, porque hoje nós ainda não somos, e a gente tem investido bastante em 2 aspectos: marketing e recursos humanos. Os recursos humanos que nós precisamos para desenvolver a tecnologia que a gente desenvolveu são extremamente escassos e caros também. Então, tanto na parte de recursos humanos, quanto na parte... Que é o profissional de inteligência artificial. É raro e caro o profissional bom. E se você quer se tornar, eu já repeti isso aqui 500 vezes, mas eu vou falar de novo, pelo amor de Deus. Olha o link da descrição e não perde a chance. Parte de marketing. Mas quando você fala do marketing, exatamente como? Tem porque uma dicotomia aí. Você falou do plano de saúde, dos hospitais, inclusive me chamou bastante atenção, e por isso que eu perguntei se o plano era sócio. Quando você fala que ele vai ter uma redução de 16 milhões, que ele vai facilitar a vida do médico, que ele vai poder ser mais assertivo, ou seja, é um ótimo negócio para ele. Sim. Para isso, o marketing, a divulgação, é simplesmente fazer contato com 50, 100 operadoras que tem no país. Sim. Então, me parece uma coisa muito pontual. É muito mais visita, agendar mesmo, fazer visita e mostrar o benefício. Sim. É claro que não é fácil chegar até essas pessoas. Ao mesmo tempo que nós vemos que dentro do setor da saúde, nós precisamos ser vistos para sermos lembrados. Então, a gente precisa estar em todas as feiras de saúde, seja com o nosso stand, seja com idas a congressos. Nós precisamos estar presentes nesses locais. E para nós, tanto essa estratégia quanto a estratégia do corpo a corpo, a gente entendeu que faria bastante sentido. Com todo respeito à tecnicidade, ao tamanho do conhecimento que vocês têm na área de vocês. Mas vocês precisam de um comercial que simplesmente vai montar uma barraca na porta da sala dessa operadora e só vai sair de lá a hora que for atendido. São coisas, isso chama-se obsessão. Porque só está faltando isso para vocês. Exatamente. É por isso que a gente está aqui. Mas nós não vamos fazer. A gente, no máximo, vai agendar. Eu gosto muito do assunto que vocês estão falando aqui. Acho que o que vocês estão fazendo é de extrema importância, mas eu estou frustrada ainda com aonde vocês vão colocar esse 1 milhão, vocês estão colocando em marketing. Sendo que é uma empresa de tecnologia. Então, eu queria entender um pouco mais dessa pedida de 7%. Um dos aspectos que a gente pode evoluir, né, é justamente no produto. A gente olhou para o mercado lá fora, o que eles estão fazendo. Então, tem uma empresa francesa que eles utilizam, por exemplo, lâminas como variáveis para a criação dos modelos. Isso permite até aumentar a acurácia do modelo. A precisão. Exato. Mesma coisa para dados de imagens, né? São dados que nós já temos desse hospital parceiro, só que nós precisamos pagar os cientistas de dados para conseguir evoluir, melhorar esses modelos. Isso aumenta muito. Então, assim, em relação... E como que você consegue, né, a partir de imagem, obter essas características? Opa, peraí. Como que a partir disso você consegue? Vamos lá. Você tem aqui uma imagem. Como que a gente representa uma imagem dentro de um modelo de machine learning, né? Pensa que você tem uma imagem aqui, essa imagem ela tem vários pixels, né? Então, você tem isso aqui, ó.
Uma imagem, ela se constitui de vários e vários pixels. Só que quando a gente está falando de uma imagem colorida, e aqui a gente pode pegar o RGB, a gente está falando de, vamos supor, uma imagem aqui 1080 por 1080 pixels, tá? Então, esse tipo de imagem. RGB, a gente está falando de 3 camadas, né? Uma camada vermelha, verde e azul. E aí a gente pegaria 3 vezes 1080 vezes 1080 pixels. Para você poder ter toda a informação da imagem. Isso aqui, vou arredondar, né? 1000 vezes 1000, a gente teria 1 milhão. São 3 milhões de pixels aqui, que a gente está falando de uma imagem HD, né? 1080 por 1080. O que aconteceria agora, pessoal? A partir do momento que você tem esses pixels, você colocaria no que a gente chama de uma rede neural convolucional, que ela utiliza uma camada de convolução, né, para poder extrair característica dessas imagens. Então, geralmente a camada de convolução, ela funciona fazendo o seguinte: a primeira iteração, ela pega uma parte dos pixels, depois ela anda 1 pixel para a direita, ou N pixels para a direita, enfim, e pega mais uma quantidade aqui de pixels, né? Então, depois anda novamente e pega mais uma quantidade aqui de pixels, depois desce, pega mais uma quantidade e por aí vai, entendeu? Então, ela vai percorrendo a minha imagem em vários pontos e vai extraindo as características. E isso a gente entra numa área que é também uma sub-área aí da ciência de dados, que é a área da visão computacional. Visão computacional. Perfeito? E nessa área da visão computacional, aí tem muito detalhe. De fato, uma pessoa que trabalha com visão computacional, ela tem que ser extremamente técnica, saber muita matemática, saber muita programação, e ela também ganha muito bem. E é por isso que eu gosto muito da engenharia de IA, porque você pode criar soluções sem código, sem necessariamente saber matemática, né? Claro que uma soma, subtração, pelo amor de Deus, aí qualquer criança tem que saber, mas você tem que só criar soluções com modelos que já foram treinados por um cientista de dados, que no caso é o GPT. E aí você consegue criar chatbot, você consegue criar, enfim, todas as soluções que você ganharia e ganha até geralmente o mesmo valor do que um engenheiro de visão computacional, entendeu? Do que um cientista de dados. Hoje, como engenheiro de IA, mesmo sem utilizar matemática e programação, eu ganho muito mais do que quando eu era cientista de dados. Então, vale muito a pena essa área da engenharia de IA, justamente pela baixa barreira de entrada que está hoje e pelo alto retorno. Perfeito? Mas essa parte aqui da visão computacional funciona dessa maneira. E claro que você tem variações, enfim, é de fato um recurso caro, né? Ao produto, né, nós vemos que existem muitas oportunidades, aumentar os outros tipos de câncer também. Exato. E no Brasil, vocês têm concorrentes? Dentro do Brasil, para nossa plataforma, hoje não. Eu queria primeiro parabenizá-los, porque eu acho que vocês não estão fazendo isso só por dinheiro. Não tenho dúvida alguma, tá? Isso tem uma causa, tem um propósito e é lindo, tá tudo certo. O que eu penso aqui é que eu não vou conseguir ajudá-los. Eu acho que vocês nem precisam de um sócio e nem desse dinheiro hoje. E eu vou humildemente me oferecer aqui para conectar vocês com 2 ou 3 operadores, os maiores do mercado. Brabo, você mesmo até brabo, pô. Colocar vocês na sala do CEO para vocês falarem. Então, como negócio, eu tô fora. Mas eu vou, na sequência aqui, eu quero já fazer essa conexão para vocês, tá bom? Obrigada. Eu acho que o negócio ainda está muito embrionário. Ainda tem umas cartas de intenção, tudo, mas o giro do negócio, a atração do negócio ainda não aconteceu. E segundo, porque eu entro no negócio que eu sei que eu posso complementar, posso ajudar. Então, pelo fato de eu não ter esses dois, infelizmente... Porra, o Caíto parece ser muito gente fina, né, velho? O Caíto, ele parece ser muito gente boa, pô. Eu tô fora, mas eu queria dar parabéns pra vocês, porque Obrigada. Com certeza vocês vão salvar muita vida. Obrigada. Obrigado. Eu acho que vocês estão num caminho super certo em ajudar a dar velocidade e dar mais precisão a esses diagnósticos. É um assunto que realmente eu tenho interesse. E existe muita coisa para a gente fazer em favor da saúde. Então, minha proposta seria 1 milhão por 30% do negócio. Essa é a minha proposta. Eu gostei muito, assim, principalmente de vocês. Eu acho que tem mais coisa que dá pra sair
de negócios, de oportunidades. Eu venho batendo muito na tecla de saúde física e mental preventiva. Então, a minha proposta para vocês seria desse mesmo 1 milhão que vocês estão pedindo e também pelos 30%. Esse tema me interessa muito. Então, a minha proposta é de investimento inteligente, estratégico, especializado, junto com a Green Rock, que é o maior fundo de investimento de saúde que temos hoje na América Latina. Então, eu mantenho 1 milhão por 30% para a gente escalar mais rápido. Podemos pensar? Por favor. 1 segundo. 3 interessados. A gente tem que aceitar os 3? Hein? Se a gente acertar os 3, é 90%. Tchararã! Bom, primeiro, a gente gostaria de agradecer. É uma honra estar aqui. Nós pensamos bastante e a gente decidiu aceitar a proposta da Monique. Principalmente por conta da necessidade que nós ainda temos de validação. Parabéns! Muito parabéns. coerente. Parabéns! Gente, é isso. Bravos demais. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Não se esqueça de se inscrever aqui no primeiro link da descrição. Dá uma olhada aqui na descrição. Não sei qual data que você está vendo esse vídeo, né? Se é no dia 21, antes do dia 23 de outubro de 2025. Se for depois, da mesma forma, dá uma olhada na descrição. Se você tem interesse na minha formação de A, ou ela vai estar aberta, ou ela vai estar com lista de espera para você poder entrar. Show de bola? Então, faz o seguinte, você gosta de inteligência artificial, se você ainda não está inscrito aqui no canal, você está perdendo tempo, sai conteúdo novo quase toda semana, na verdade, toda semana eu faço uma live aqui, né, toda segunda-feira, falando um pouco mais sobre inteligência artificial. E é isso, deixa o like aqui no vídeo se você curtiu, coloque seu comentário aqui com a sugestão do próximo vídeo para poder reagir. Tamo junto e te vejo no próximo vídeo.